guardez e proteção. Amém. Vamos para Primeiras Crônicas 4, 9 e 10. Já vou ali convocar minha ajudante, né? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Podeis se assentar? Hoje eu estava falando com Deus, que seria o tema de hoje, e que Ele tem para nós hoje. Então, os últimos dias nós temos falado muito, a Guerra pode dizer de que temos falado, não se referindo só ao seminário. Claro, o seminário foi mais completo, mas ele veio a tratar acerca de questões que já está sendo trabalhada aqui no ministério já de alguns dias. Alguém poderia falar alguma dessas questões em alto e bom som aí? Que ultimamente Deus está tratando conosco? Pode falar com coragem. Cura da alma. Consciência. Em suas etapas, né? Tem sido por etapas. O seminário veio a trazer o pacote inteirinho, né? Tudo que a Tia se fala, que a gente já tem ensinado, veio o nosso diácono Sandro, falando algum dia aí sobre, foram 3 cultos seguidos, né? Falando acerca da questão da alma, corpo, tal. O seminário agora foi completo. Aí eu orando ao Senhor, digo assim, e agora nós vamos falar sobre o que, Senhor? O que é que está faltando ainda para que esse povo possa ser abençoado? O que é que ainda está faltando para que o teu povo possa viver as tuas promessas na prática? O que é que está faltando para que o teu povo seja diferente, para que haja uma nova mentalidade? Porque a igreja, ela caminha, ela avança, entendeu? Rumo à terra prometida, celestial, mas é de glória em glória, de passo em passo. Nós estamos em um processo de evolução. Amém? Amém. Não podemos parar no tempo, nós temos que evoluir. Nós não podemos ser cristãos raquíticos, mesquinhos, entendeu? Pequenininho, aquela coisa minúscula. Nós temos que crescer. E para crescer, eu entendo que isso tem a ver com mentalidades. Então, uma pessoa que ela não avança, ela nunca cresce, por questão da mentalidade. Então, é necessário que tenhamos essa mudança. Temos que trabalhar a mentalidade, né, da igreja. Na proporção que nós abrimos o entendimento, logo você também tem uma nova mentalidade. Ponto, correto? Você adquire uma nova mentalidade, uma nova visão, um novo entendimento, uma nova dimensão. Isso eu chamo de crescimento. E esse crescimento, ele vai se dar em todas as fases, em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Porque é do espiritual, numa vida bem ajustada com Deus, de que nós conseguimos as outras conquistas. A conquista do cristão começa no âmbito espiritual. Se você consegue evoluir na sua fé, se você consegue evoluir na sua comunhão com Deus, as demais coisas vai bem. E isso é muito de Deus, né? Quando o Senhor desperta a Josué, então o Senhor encoraja Josué, faz ele tomar ciência da sua responsabilidade, e o Senhor diz para Josué que ele teria que ser corajoso, ele teria que ser decidido, ele não podia pasmar, ele não tinha que ser medroso, ele tinha que se esforçar, e ele tinha que ensinar a lei, meditar e depois ensinar.
Porque a primeira meditação é nossa, o primeiro crescimento é nosso, o primeiro crescimento é para nós. Como você vai dar crescimento a uma planta se você não tem alimento para nutrir essa planta? Não é verdade? Então tudo que temos vai depender, o seu crescimento vai depender de nós, de como nós procedemos, de como nós cuidamos. Você tem um comércio, para esse comércio, para que haja um grande crescimento, né, uma prosperidade, ser bem sucedido, depende de como você conduzir, não é isso? E a nossa vida espiritual, muito mais ainda, depende de como você se conduz, depende de como você serve a Deus, depende dos seus conceitos doutrinários, depende de como você conduz a sua caminhada com Deus. E é nós que temos que administrar isso. Deus ensina, mas eu tenho que cuidar disso. Isso é um cuidado diário. Tudo em nossas vidas depende de cuidados. Sim ou não, igreja? Sim. Então vamos junto. Vamos junto. Tudo em nossas vidas. Se você quer ser um bom profissional, você vai se preparar na faculdade, né? Então você vai o quê? Se preparar bem. Você vai se esforçar para isso, academicamente. Se você quer ser um advogado, um médico, um engenheiro, um bom administrador, um bom professor, um bom engenheiro, uma enfermeira, enfim, um profissional liberal, você vai ter que investir. Você vai precisar se dedicar a isso. Por que não mais na vida espiritual? Tudo na nossa vida depende da nossa fé em Cristo. Tudo na vida cristã depende de como ele serve a Deus. E o que a igreja ainda não entendeu é isso. Porque que tem pessoas que nada dá certo na vida dela. Pessoas são servas de Deus, né? Temem o Senhor, não falta culto, toma Santa Ceia, participa de tudo. Mas enfim, ele não avança. É aquilo que ali, não passa daquilo. É a mesmice. Grandes raquíticos. Porque ele acha que isso não tem importância. Tem tudo a ver. A maior importância na vida da igreja está em atentar para o servir a Deus. Como servir a Deus? Depende da nossa vida espiritual. Não é de qualquer maneira que Deus vai nos abençoar. E eu buscando de Deus, né, o que está faltando ainda? E ainda não foi ensinado. O que precisamos? Foi aí que Deus ministrou no meu coração acerca do poder da bênção patriarcal. E eu nunca nem ouvi esse termo. Mas Deus é tremendo, né, igreja? Vocês estão aqui? Ou estão dormindo? Ah, estão aqui então? Então vamos juntos. Vocês dormiram hoje? Dormiram essa noite? Comeram? Tomaram café? Alguém não tomou café? Mas é porque vocês estão prestando atenção, né? Eu creio que é isso, vocês estão ligados, né? Estão aí bem ligadinhos. Pronto, repita comigo. O poder da bênção patriarcal. O que é isso? Explica aí, diaconisa. Diga aí alguma coisa, o poder da bênção patriarcal. Eu falei alguma coisa? Ninguém vai falar nada. Eu vou querer ouvir alguém. Me fala o que é isso aqui. Você tem que saber alguma coisa. Estão aqui para aprender. Estão aqui, patriarca é o pai. Pronto, ela chamou aqui. Ô, Glória, essa aqui é a menina agora. Pronto. A bênção dos chefes de família. Pode ir, pode falar. Não pode negar que daqui a pouquinho, pode ir, vá. O termo patriarcal se refere aos patriarcas, os chefes de famílias, que eram chefes que reuniam clãs, reuniam tendas, famílias. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? É isso aqui que nosso profeta Elias falou. A bênção patriarcal. Que quer dizer a bênção profética que são ministradas. Aqui tem algumas descrições, alguns
pontos diferentes, né? Relacionado ao pai, ao chefe da clã, né? O pai, cabeça de Israel, né? Chefe das tribos, e como o sacerdote e o patriarca propriamente dito. Alguém pode citar algum deles, os patriarcas mesmo? Porque ele vem em escala maior, né? E vem descendo, maior, menor e vai. Tudo de suas escalas. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Tem mais algum outro patriarca na Bíblia? Tem outros que possamos destacar? Tem, quem são? Antes de Davi, sim. Antes de Davi também. Noé. Sim. Tem mais? Moisés foi um patriarca. Moisés foi um tipo de... o pai de Israel. Tá? Moisés também foi um tipo de pai de Israel. Moisés também é patriarca. Tá ok? Entenderam? Estão entendido aí? Amém. Pronto, agora nós precisamos ir para os textos para que possamos falar acerca do poder da bênção patriarcal, né? Que tanto ela é no material como no espiritual. Existe a bênção específica, a bênção patriarcal, especificamente falando. Então nós vamos falar do poder dessa bênção quando ministrada. Entendeu? O poder dessa bênção, que ela vem sobre nós. Então tudo vai começar desde o começo de tudo. E o começo de tudo, glória a Deus. Aleluia, está com Abraão. Glória a Deus. Está com Abraão. Vamos ver aqui alguns textos, meus queridos. Deixa eu já pedir aqui para mim estar lendo. Quando Jacó, né? Quando Jacó abençoa as tribos. Quando Jacó abençoa as tribos, Jacó está lá no Egito. Lá no Egito. Quando ele chama, está doente, alguém avisa para José que Jacó está doente. Porque depois que Jacó desce para o Egito, depois que José descobre que seu pai está vivo, seus irmãos estão vivos, então depois José, o próprio José, leva todo mundo para o Egito e Jacó vai junto com os outros irmãos, os outros filhos, né? Todo mundo desce para o Egito. Então Jacó adoece, porque as 12 tribos, quando que se cumpre a promessa feita a Abraão? Se cumpre em Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos. E é em Jacó que é neto de Abraão. Vocês estão guardando aí, né? Certo? Jacó é neto de Abraão. Neto de Abraão. E todos nós somos da descendência de Abraão. Fazemos parte por quê? Em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo faz parte da descendência de Abraão, herdeiro das promessas, herdeiro das bênçãos, prometida a Abraão. Em Cristo, todo aquele que está em Cristo é herdeiro dessas bênçãos. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi e Judá, e Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Aram. Pronto, glória a Deus.
Vamos agora para Gênesis 49. Glória a Deus. Aliás, 48, 14, 16. Gênesis 48. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita na cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui está a bênção que Jacó está ministrando sobre os seus filhos, né? Seus filhos. Mas aconteceu algo aqui diferente, no sentido de que Jacó não estava mais enxergando, né? Estava cego, já de idade. Então José fica sabendo que seu pai está doente. José corre, pega seus dois filhos, Manassés e Efraim, e traz ali, nesse momento, de receber a bênção patriarcal, seu pai. Porém, diz o texto que Jacó, né, ele inverteu a ordem das coisas segundo o que era de costume, o que seria, né? Ele está com os dois meninos, um no lado direito, está no colo dele, na perna direita e outro na perna esquerda. Efraim era para ficar na perna esquerda, do lado esquerdo. Manassés na direita, porque Manassés aqui é o primogênito de quem? De José. Jacó, ele pegou esses dois meninos, dois netos, e os faz seus filhos. Não como neto, mas como filho. José, vendo isso, não se agradou muito. Ficou descontente. Não, meu pai. O Senhor precisa abençoar Manassés. Tem que pôr essa bênção. Essa bênção patriarcal é sobre Manassés. Já que o Senhor tomou os dois por filho, né? Não só Efraim, porque Efraim é mais novo. E Jacó diz assim: eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é mistério de Deus, você não está entendendo. Mas existe algo diferenciado na vida de Manassés, que era o caçula, né, do seu pai José. Sobre Manassés, sobre Efraim, na verdade, né? Então José não se agradou muito e falou com seu pai. E o seu pai disse que sabia o que estava fazendo. Então aqui inverteu a ordem das coisas. Aqui, mas ele vai dizer o porquê. Quem seria Efraim e quem seria Manassés. E ele dá a descrição justamente de um diferencial que há na vida desse menino mais novo, tá? E José, e Jacó, ele abençoa a todos. Porém, nós vamos ver a importância da bênção, que como ela é ministrada, aqui está, não é? O preceito, o ensino, a forma como ela é ministrada
a bênção patriarcal. E ele, sentado no colo, colocava a mão, né, sobrepunha com a mão em cima da criança, do menino, e ali ele ministrava a bênção patriarcal. Como? Com palavras proféticas. Já eu vou chegar em Jabes. Então, o que é a bênção patriarcal? São palavras proféticas que é proferida sobre a vida de alguém com imposição de mão. Aqui há um poder extraordinário, porque é instituído pelo próprio Deus. Porque o patriarca, ele recebe de Deus esse poder, essa graça, essa unção, tá? Estabelecido pelo próprio Deus. É algo do céu. É justamente nesse conhecimento, nesse entendimento, que Jabes, ele faz essa oração. Jabes, ele é da descendência de Judá. Se vocês verem o texto que nós lemos, aqui o de 1 Crônicas 4, o 9 e o 10, tá? É justamente sobre isso que está acontecendo. Interessante nesse texto, aqui está se registrando a descendência de Judá. De Judá. É o que o texto está dizendo. Está tendo aquele registro. Vai falando o nome de cada uma das tribos, Assé, Manassés e tal. E faz uma listagem de nomes. No meio dessa listagem desses nomes, acontece algo diferente. Para-se o registro, para-se de se relatar os nomes das pessoas que estão sendo registradas nesse capítulo, e de repente entra essa história de Jabes, ou de Jabez, como queira se dizer. Em 2 versículos apenas, entra esse episódio da oração do nascimento e oração desse menino. Porque a gente olhando, parece que a oração dele não tinha sentido, não cabia nesse texto. Parece que é algo que está aleatório, parece que é algo que não tem nada a ver com o texto. O que vocês acham, igreja? Não, tem sentido, tem tudo a ver. Ele conhecia a palavra do poder da bênção patriarcal. E ele fazia parte dessa história. Ele estava registrado nessa genealogia de Judá. Como ele faz parte dessa história, você vai ver que quando Jacó, lá no capítulo 35, quando ele está ministrando em Gênesis 35, quando ele está abençoando, impondo a bênção patriarcal sobre todos os seus, os seus filhos, ele vai o nome de cada tribo. Isso aí que tem uma coisa interessante. Quando ele vai falar de Manassés, quando ele vai falar de Naftali, quando ele vai falar desses nomes, se ocupa 4 versículos, aliás, de Judá. Quando ele fala da tribo de Judá, melhor dizendo, quando Jacó se refere à tribo de Judá, se vocês verem aí no capítulo 35 de Gênesis, entendeu? Então ele vai ocupar 4 versículos só falando da tribo de Judá. E ele começa falando da tribo de Judá como o leão velho, que tem força e poder esmagador em suas presas. Ele vai falar, e ele se refere de uma maneira tão gloriosa, porque é uma bênção profética que ele está proferindo acerca de Judá. Por que de Judá? Porque é de Judá que descende o Cristo. Essa é a tribo a qual Jesus pertence a essa linhagem. Então o próprio Jacó
chegando nessa parte, ele dispensa uma atenção toda especial para ministrar a bênção patriarcal, porque é daí que vem Cristo. Vamos perceber que Jabes, ele é dessa tribo, ele é descendente dessa tribo, e como ele é descendente dessa tribo, ele conhece a palavra, ele conhece a bênção ministrada, ele conhece o poder dessa bênção, e por conta disso, ele não aceitou o significado do seu nome. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Ele não aceitou, ele não se conformou com o seu nome. E qual é o significado do seu nome? Aquele que causa dor. Então, se o seu nome é aquele que causava dor, porque a sua mãe o teve em um trabalho de parto muito sofrido, e percebe que a sua mãe está com um problema, né? Está com um problema interior, problema de alma, estava doente, ainda não se curou desse sofrimento do seu parto, tanto que sua mãe assim, eu tive com dor, este filho eu tive com dor. E o filho escuta isso e diz: a minha mãe me vê como alguém que causa dor. Quantas das vezes, irmãos, quantas vezes, né, alguém vê o outro como alguém que lhe causa dor, como alguém que lhe causa mal, como alguém que lhe causa ferida, como alguém que lhe causa sofrimento? Quantas das vezes a pessoa, em vez de ter alegria por um filho, alegria de uma bênção que Deus confiou, e aquela bênção se tornou motivo de dor, motivo de sofrimento. E a palavra nos diz que o Senhor nos dá bênção com paz. As bênçãos de Deus acrescentam bênção, não é dor. As bênçãos de Deus enriquecem, não é para trazer dor para ninguém. Então o nascimento desse menino era para trazer alegria e contentamento, não era para causar dor no coração da sua mãe. E quantas mães têm sofrido por alguns filhos que têm, filhos que causam dor e sofrimento, mas é necessário que venhamos absorver a palavra, entender o poder da palavra e aplicar a palavra e começar a abençoar aquele que nos causa dor e que causa problema na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. De modo que ele fez oração, e a sua oração não foi uma oração muito longa, foi uma oração com eficácia. Foi uma oração consciente da bênção que ele possuía, que estava ao alcance dele. A bênção está ao nosso alcance. A bênção não está distante de nós. Basta a gente se conscientizar e tomar posse daquilo que é promessa de Deus em nossas vidas. Filho não é para causar dor. Filho é para trazer alegria, e filho é motivo de honra para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podemos glorificar o Senhor, igreja. Após termos da sua oração, glória a Deus, porque Jabes invocou o que? O Deus de Israel, o Deus da bênção. Ele invocou o nome do Senhor, dizendo: Santo é Deus, ó Deus de Israel. Invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares, me abençoares muitíssimo. Se me abençoares muitíssimo. Deus é Deus de coisa grande, Deus é Deus de coisa minúscula. Muitíssimo. O que é uma bênção muitíssima? O que é me abençoar muitíssimamente? É algo como Deus prometeu a Abraão. Então ele conhecia a palavra. Jabes conhece a história. Jabes conhece a promessa. Jabes conhece o Deus de Israel. Jabes conhece, aleluia, o grande eu sou, aquele que é tudo. Ele conhece Yahvé. E Yahvé, é o Deus da história. Yahvé é o Deus que se revela
de muitas formas, de maneira gloriosa. E Ele faz valer a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Ele não está orando aleatoriamente. Ele ora com consciência de causa. Ele diz: eu tenho sobre mim a bênção patriarcal. Eu tenho sobre mim o poder dessa bênção. E eu vou me apropriar dela. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu não vou aceitar viver assim. Eu não vou aceitar que meu nome seja aquele nome que causa dor para minha mãe. Eu não vou aceitar o nome como aquele que causa sofrimento para alguém. Mas eu oro agora ao Deus de Israel. A primeira coisa é: Senhor Deus de Israel, o que é que Abraão, o que é que Jacó ora, né? O que é que ele ora sobre Manassés e sobre Efraim? O que é que ele ora? Dizendo que sobre aqueles meninos ele estava invocando a bênção do Deus de Israel e que eles seriam chamados pelo nome dos meus pais. Esse menino será chamado pelo Deus dos meus pais, mas terão o nome dos meus pais na sua descendência. Eles serão conhecidos como, né, aquele que adora ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. O meu nome está na sua genealogia. O meu nome de Jacó, como herdeiro de Deus, como patriarca de Deus, nunca você vai perder a sua identidade. Esse menino terá identidade. E ele será chamado como um daqueles que serve ao Deus da aliança. Ele será conhecido como aquele que foi fiel ao Deus que me guardou, ao Deus que enviou o anjo, ao Deus que me protegeu, ao Deus que me guardou na casa do meu sogro, ao Deus que foi comigo na viagem, foi comigo na estrada, ao Deus que enviou o anjo a falar comigo lá quando eu estava com a minha cabeça numa pedra. Esse Deus, Ele me guardou, e que Ele estenda os braços, as mãos sobre vocês e os livre do mal, e os livre dos vossos inimigos, e os livre de vossas dores, e os livre do vosso sofrimento. O Deus de Israel abençoe muitíssimo. É a oração de Jabes. Mas a oração de Jabes já era fundamentada em a bênção, o poder da bênção patriarcal, cumprida lá por meio de Abraão. Quando Abraão, ele vai até Melquisedeque, consciente disto, do poder da bênção sacerdotal, da bênção patriarcal, porque o sacerdote é aquele que recebe também o poder de abençoar. Agora vamos lá para Ezequiel 44, versículo 30 e 31. O poder que há nas mãos do patriarca, na mão do profeta, do sacerdote, aquele que Deus levantou com poder de governo, com poder de abençoar, com poder para curar, segundo a autoridade e a unção que Deus impôs sobre cada um desses. Ezequiel 44, 30 e 31. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Vocês entenderam aí? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aqui é o poder que o sacerdote tem em abençoar. E tem o mesmo significado do patriarca, do profeta, onde ele ministra a bênção por meio de palavras proféticas. Por isso, você deve crer em atos proféticos. Por isso, você deve crer em palavras proféticas quando é liberada sobre você. E não é qualquer um que vai fazer isto. Deus constituiu as autoridades espirituais para, mediante a autoridade de Deus,
mediante o chamado de Deus, a unção de Deus que está sobre nossas vidas, tem o poder para abençoar a igreja e a sua família. Vamos aqui para a explicação desse texto. O que também Deus está falando por meio do profeta Ezequiel é acerca do princípio estabelecido para a oferta, para ofertar ao sacerdote. Como cuidar do sacerdote, como deve presentear o sacerdote, como deve honrar ao sacerdote, como deve dar uma oferta de justiça, chamada de oferta sacerdotal, oferta de justiça. A oferta que é dada ao sacerdote, em alguns momentos é chamada de oferta de justiça, oferta sacerdotal, e deveria ser uma oferta especial, não deveria levar animal dilacerado, morto por bestas feras, porque estamos vivendo em um tempo aqui, que é o próprio povo de Israel, que cuida do sacerdote, trazendo cereais, trazendo o animal, trazendo tudo para o templo, para que do altar o sacerdote se alimentasse, dizendo que o sacerdote não poderia comer o deslacerado, não poderia comer o animal doente, não poderia comer qualquer fruto da terra. O melhor tem que ser escolhido, selecionado, trazido ao altar. Se for levar, queridos, para a questão da oferta sacerdotal, a igreja vai chorar porque está devendo muito ao sacerdote de Deus. Estão entendendo? Diga amém. Amém. Isso mudou? Não mudou. Paulo ele vai dar vários ensinos sobre essas questões do altar, do sacerdote alimentar-se do altar, como seria, como que isso é feito. Porque tudo isso é uma maneira que Deus estabelece para abençoar o próprio povo. Porque o que você dá ao sacerdote é aquilo que você vai ter em casa. Vai guardando aqui já. A igreja está entendendo? O que você der ao teu sacerdote é aquilo que você vai ter em sua casa. Se você der alegria para ele, você vai ter alegria em sua vida. Se você promover dores para ele, você também vai ter dores. Se você der ofertas honradas, Deus também vai lhe honrar e vai prosperar o seu ganho, o seu salário. Se você der o de melhor, o melhor você vai ter. É bíblico isto. Isso aqui é bíblico, nós temos que aprender, ensinar o povo a ser abençoado, ensinar o povo a ser próspero. Porque é um demônio que está contaminando a mentalidade e a consciência do povo de Deus, lesando a consciência de muitos. Que não se pode mais falar em oferta, não se pode mais falar de sustento pastoral, não se pode mais falar de honradeiro ao sacerdote, porque leva lá no seu nome de puxa-saquismo. Isso é o diabo implantando isso, porque o que o diabo mais quer é destruir a vida do povo de Deus. E uma das maneiras que Satanás tem usado para destruir a vida de muitos, para muitos levar a vida de dores, é você maltratando e desonrando ao teu líder. Isso é bíblico. Existe um princípio estabelecido, chamado poder da bênção sacerdotal, poder da bênção patriarcal, aonde é otorgado por Deus. Então, qual que é o princípio aqui do profeta Ezequiel 44, do versículo 30 a 31? É as primícias de todos os, aleluia, de todos os primeiros frutos. Primeiro fruto de tudo, seria de tudo. E toda a oblação de tudo. E todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então, que já estourando, ele está pedindo: Senhor, me abençoe muitíssimo, porque Ele conhece a palavra, Ele conhece um Deus de prosperidade, Ele conhece um Deus de abundância, Ele conhece um Deus que não quer seu povo levando a vida de miséria. Deus, Ele torna os patriarcas, todos eles foram ricos. Deus fala com Abraão: eu te abençoarei, tu serás abençoado, farei o teu nome grande, te abençoei muitíssimo. Aleluia! Já que fomos curados da alma, já que fomos curados da cabeça,
Fora a cabeça. Já que fomos curados da consciência. Já que fomos curados da avareza. Já que fomos outra coisa, eu acho que era da cura da avareza. A cura da avareza chegando agora. É o momento da cura da avareza. Eu estou quase sentindo, tô? Glória a Deus. Eu não estou nem conhecendo mais. Quem sou eu? Eu estou perdido no meio da história, né? Não estou mais me conhecendo, não. Mas estou chegando lá. Amém? Amém, Amém igreja? Amém! Você sabe o que eu fiz ontem? A Tata estava aqui o culto, aí tinha todas essas cadeiras aqui na frente, e o povo com nós do outro lado do Mar Vermelho. Aí eu cheguei lá, abri o Mar Vermelho, removi as cadeiras e fui para perto de vocês. Vou fazer assim agora. Glória a Deus. Foi ontem, só dessas. Removi as cadeiras tudo, fui para de vocês. Olha aqui. Eu vou entender que mistério é esse. Na vazia a mesma coisa, deve fazer isso também. O mal daqui fica lá, quem quer levar, né? Aleluia! Glória a Deus! Santo! Glórias! Aí o que é que ele vai dizer? Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçado de ave e de animais comerão os sacerdotes, porque ele fará o quê? Vamos ver aquela parte. Eles farão. Você achará a igreja. É o que diz aqui mesmo? Todos. Para que faça repousar. Para que faça repousar. Novamente. Para que faça repousar sobre a tua casa. Você não tem bênção, vai mandar o que para tua casa? Você está passando fome, tu vai estar de barriga cheia? Você está de roupa velha, sapato furado, você está na miséria, vai repousar o quê? Ele não tem. É isso que o princípio estabelecido, o princípio do poder da bênção sacerdotal, patriarcal, como queira se falar, é isso aqui, igreja. Um pastor de sapato furado, mal vestido, mal trapinho, não foi Deus que constituiu, não. Deus não está nisso. Quando eu vejo um crente todo mocorongo, como diz, todo mocorongo, todo mal vestido, todo mal produzido, de chinelo de dedo, com um vestido com a ponta aqui, com outra lá, todo desajeitado, Deus não está nisso, não. Vou voltar a quem a gente era. Vou voltar agora, a pastora Ana, que conhece esse mistério. Como diz o pastor Alex, tudo com cara de maracujá murcho, por limão no final da feira, uma blusa de limão, em todo mundo para a igreja, todo naquele jeito, tudo despencado, desarrumado. Ei, não. Aí já disse assim, meu nome diz que é o que causa dor, mas eu não vou viver essas dores, não. Eu não vou viver nessas dores, porque o meu Deus, Ele é Deus de bênção. Porque o meu Deus, Ele é o Deus de amor, e Ele é o Deus que tem graça, e Ele é o Deus que quer fazer a nossa vida. Ele quer fazer tudo novo em nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor não levantou como príncipes e princesas, o Senhor não levantou como sacerdote, reis e sacerdote, descenderá de Abraão, descenderá de Cristo agora. No Éden, nós somos participantes das dores, mas na cruz, nós somos participantes da alegria, da vitória, do contentamento e das bênçãos prometidas no Calvário. No Éden tem sofrimento, tem dor, mas no Calvário tem cura. No Calvário tem restauração. No Calvário tem mudança.
No Calvário, tudo é muitíssimo, é grandioso, é gracioso. E a oração desse rapaz não foi uma oração aleatória, não foi invenção da cabeça dele, não foi porque alguém chegou lá e começou a falar um monte de palavras aleatórias para ele. Tudo que a Bíblia nos ensina tem fundamento no Senhor Jeová. Tudo é fundamentado no Jeová Jireh. Tudo é fundamentado em Yahvé. Em Yahvé. Jabes sabia disso. Ele diz, porque Jabes invocou o nome de Deus. O que está faltando? Invocar o nome do Deus de Israel. O que está faltando? Dizendo, invocar, falar. Denunciar o problema. Abrir o coração. Contar as dores. Deus, até agora a minha vida foi só dores. Mas no Calvário é cura. Aleluia. Eu quero a cura prometida por meio das bênçãos do Messias. Aleluia. Faz parte do leão da tribo de Judá. Eu não aceito levar mais uma vida de fracasso. Aonde? Eu estava percebendo hoje acerca dos 5 sentidos onde está baseado a nossa bênção. Eu estou na palavra. Os 5 sentidos. Fala comigo. 5 sentidos. 5 sentidos. Como é materializada. Materializar a bênção de Deus. Fala comigo. Os 5 sentidos. Como a bênção de Deus é materializada na minha vida. E Deus quer que eu tome posse. Aleluia. O primeiro sentido começa com o olhar. O olho. Olhar. Conquistar. Se apossar do que Deus colocou diante de nós. Depois o ouvir e guardar a palavra. Depois você proferir a palavra, você profetizar a palavra como Jabes fez. Aleluia. 4, mão. Onde colocar as vossas mãos, vos abençoará. O Senhor abençoará o trabalho das vossas mãos, mandando a chuva, para que você possa desfrutar, porque há tesouro escondido, insondável, para você pegar, para você desfrutar, para você, aleluia, tomar posse e materializar o que Deus tem contigo. Os pés, onde colocar a planta dos vossos pés, que vos tinham dado por herança em possessão. Aleluia. E quando eu fiz essa circunção aqui, vamos devagar, pouco, porque agora é chegado o momento da prosperidade. É chegado o momento de sermos curados. A nossa vida material está precisando de cura. Nós estamos precisando de libertação financeira. Nós estamos precisando de bênçãos, meus irmãos. De libertação nas nossas bênçãos, na área material das nossas vidas. E a área material envolve tudo, todo sentido, queridos. Na área material, onde está centralizado toda a alegria ou tristeza do cristão. Sim. Na área material é onde está localizado toda a alegria ou tristeza do cristão. Porque ninguém vai viver feliz levando uma vida de fracasso e derrota. Mas tudo começa na nossa comunhão com Deus, na nossa fé em Jesus, e quando nós somos fiel a Deus. A nossa fidelidade ao Senhor. Até mesmo os povos pagãos. Até mesmo os povos pagãos. Ele vê esse diferencial em nós. Porque os pagãos, quando olham para um cristão que vê uma vida de fracasso e derrota, vai dizer assim: ué, você não é crente? Eu não sou crente, mas eu estou melhor do que você. Você acha que Deus quer que a gente viva de uma maneira para levar outros a blasfemarem contra Deus? Sendo que nós servimos um Deus que é rico. Não quer dizer com isso que a gente vai sair para aí ostentando. Não quer dizer com isso que a gente vai sair aí de peito estufado, dizendo que são, né? Provocando a um e a outro, se achando. Não, nossas bênçãos é para glorificar a Deus. Aleluia. É para a gente exaltar, para a gente exaltar o Deus da bênção. Glória a Deus. A hora já se foi. Santo é o Senhor. Aleluia.
Aleluia. E abençoar o muitíssimo. E o meu, abençoa o quê? Os meus termos ampliarem. E meus termos ampliarem. E a tua mão for comigo. E fizer o que é. Fazer com que. E fizer que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui temos um ponto importante que não vai dar para mim terminar hoje. Quando vai falar acerca do mal, acerca da aflição. Então cada palavra dessa, isso aqui tem um vasto conhecimento, um vasto ensino na palavra de Deus. E nós vamos mergulhar nesses profundos aqui. Nós vamos mergulhar. Nós não vamos passar por cima daquela pincelada, não. Nós vamos na palavra. E vamos entender que mal que é esse. Que mal que é esse. Se o Senhor me guardares, olhe, me guardares, me livrar de que o mal me aflige. Então ele está fazendo um pedido. Muitos são os males que têm afligido o povo de Deus. São muitos os males. Muito, muito, muito. Já encerrando, porque a hora já foi. Eu vou só concluir com 1 de João, capítulo 14. E 15. 1 João 3, 14 e 15. A gente terminar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Aqui são um dos grandes males que tem afligido a igreja do Senhor. Falta de amor, falta de bondade, falta de misericórdia, falta de caridade. Muitos são egoístas, são insensíveis. Tem atitude ruim. As bênçãos que tem não é para glorificar a Deus, é só para Ele. Tudo que o Senhor nos dá é para mim e para você. Nós vamos entrar nesse princípio aqui, e é por conta disso que muita gente não prospera muito. Porque quando Deus dá a bênção, Ele limita a bênção, só para Ele. Só para mim e para minha casa. A bênção não é só para você e sua casa, é para você e para o seu próximo. Aqui não pega seguro. Porque quando nós procedemos assim, nós estamos sendo assassinos. João, discípulo do amor, falou isso. É partilhar. Se eu sou aquela pessoa que eu nunca consigo compartilhar, partilhar o que eu tenho, digo-vos que tudo em minha vida vai ser resumido. Então o poder da bênção patriarcal não está ainda na sua totalidade, surgindo efeito em mim. Isso aqui começa com entrega, começa com doação, começa em você se doar, começa em você abrir mão. Os bens que Deus lhe dá é para você partilhar com os outros. São esses os grandes males que estão atingindo o povo de Deus. A avareza, o egoísmo. O carro é de Deus, mas o carro é meu, o carro não é de Deus. Deus me deu o carro, mas sou eu e minha família entro nesse carro. Sou eu e minha família. Se eu ver o irmão na rua, está chovendo, eu viro o rosto para poder não ajudar meu irmão. Onde que está o amor nisso? Que amor é esse? Isso é ruindade. Aí a pessoa, para poder obter um mais novo ainda, vai demorar muito. Porque Deus não dá bênção que não glorifica Ele. Deus não dá bênção, Deus não tem prazer em abençoar pessoa de atitude ruim, coração ruim, apegado com as coisas. Então, daquele que é apegado com as coisas, quero dizer, até a vida dela, o âmbito espiritual fica comprometido, fica raquítico. Porque as bênçãos que Deus derrama sobre nós é quando temos
o dom da liberalidade. E dom da liberalidade aqui em todos os aspectos da nossa forma de ser e viver e servir no reino. O que eu tenho não é meu, é nosso. Casamento, o que tenho não é meu do meu marido, é nosso, não é o meu. Ninguém aqui tem o que é propriamente seu, ninguém atende porque é propriamente seu, porque o que é seu não é seu, é de Deus, é nosso. Porque quem deu foi Deus, porque quem proporciona é Deus, porque quem abençoa é Deus. E se Deus não abençoar, a gente morre de fome. A gente se acaba, se rebenta. Não vai adiante, não adianta. Saber honrar seu sacerdote. Isso aqui é bíblico. Não estou legislando em causa própria. É ensinar você a ser abençoado. É ensinar você a ser diferente. É abençoar, é ensinar você prosperar muitíssimo. E essa prosperidade muitíssimo não é só dinheiro, não é só carro, não é só na área dos negócios, não é só na área do dinheiro, do salário, do ganho, não. É em todos os aspectos. É você levar a vida com contentamento. Tem pessoa que trabalha, mas não tem contentamento porque ele é egoísta, porque ele é mesquinho, porque ele é seguro, a mãe mirrada. Para arrancar 10 reais da mão dele dá trabalho. Dá trabalho para arrancar 10 reais da mão dele. Dá trabalho para tirar 20 reais da mão dele, para ajudar em alguma coisa na igreja. Ou para ajudar na compra de um alimento, para ajudar alguém na igreja. E a conversa é, não tenho, nunca vai ter mesmo. Nunca vai ter, meus irmãos. Vocês já pensaram o que é isso? Vocês já imaginaram o que é isso? E o diabo faz isto. Satanás faz isto. Se a pessoa foi criada na miséria, ela saiu da miséria, mas a miséria continua dentro dela. Nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. Abrir o entendimento, abrir o coração, abrir a visão. Porque Deus não se agrada desse tipo de comportamento. E isto é um grande mal que está impedindo dos grandes prosperarem. Abrandai, calabastere, cantará, meu povo, nasce. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Pessoa que só quer ganhar, só quer ter, só quer receber. Só quer prosperar, só quer ter tudo, mas não está preocupado com quem não tem. Não está preocupado com quem está sem roupa e calçado, quem está passando fome. Não está preocupado com as dores de ninguém. E o próprio Deus diz para Moisés: terei misericórdia de quem tem misericórdia. Deus, Ele tem misericórdia de quem tem misericórdia, irmãos. De quem se move de íntima compaixão pelo seu próximo. Aquele que tem sentimento de compaixão tem um dom da liberalidade, dá e não mede esforço e não fica calculando e regulando. Senhor, me livre do mal, que eu não sou afligido do mal. Quando nós levamos a vida assim, está caindo mal para si. Está caindo mal para si. Porque quando vem os dias maus, dá trabalho para a pessoa. Pense. Pense, irmão. A pessoa que leva uma vida dessa forma, o mal seca ela. E dá muito trabalho para poder ela ser abençoada. E dá trabalho. E é peleja, viu? E é peleja. E é sofrimento. E é tribulação. E é coisa. Então, que venhamos entender o poder da nossa palavra, o poder das nossas ações. Porque tal eu vivo, eu falo, eu pratico, tal é a minha vida. Isso demonstra quem eu sou, a verdade. Glória a Deus. Então o texto que nós lemos foi isso aí. Então semana nós vamos aprender mais. Vamos entrar aqui no texto ainda. Vamos entrar no texto, lemos só um pouquinho hoje da oração de Jabes. A oração que mudou a história de um homem. Que mudou a história de uma família. A oração que mudou o percurso do nome dele. Mudou o nome dele, mudou a história dele. Mudou a família dele, a mentalidade dele. Mudou tudo na vida dele. Não tinha que ser assim, não aceitou de ser assim.
Deus, Ele quer mudar essa história. Ele não quer que sejamos assim. Ele quer que sejamos diferentes. E para sermos diferentes, nós precisamos entender, precisamos receber e precisamos mudar. É mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Então nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Como é que vai saber que passamos da morte para a vida? Qual é o sinal? Amar os irmãos. Então nós temos que ser da morte para a vida mesmo. Porque quem não ama deve estar na morte. Está morto. Está morto. Nisso é que se vê. O que demonstra, o que deixa muito claro, que nós verdadeiramente estamos vivos. Isso aqui vai falar de vida com Deus, vida espiritual, salvação, termos salvíficos. O que vai demonstrar isso é a maneira como eu me relaciono com você. É a maneira como eu lido com a necessidade do meu próximo. É a maneira como eu encaro as pessoas que precisam de mim. É a maneira como eu lido com os problemas delas. Não é só comigo. Aquela coisa, tem nada a ver com isso. Cada um seus problemas. Não, cada um e os nossos problemas. Porque numa comunidade, numa igreja, o teu problema é o problema de todos. Biblicamente falando, a dor de um é a dor de todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. O gemido de um é o gemido de todos. A fome de um é a fome de todos. Mas a fartura de um tem que ser de todos. Tem que aprender a partilhar. E eu vou ensinar você a partilhar, viu? Vamos sair aqui alguns desafios. Vamos mostrar alguns desafios. Vou testar aqui o amor de cada um de vocês está em alta mesmo. Pode ter certeza. Só peças assim. Amém? Quem não ama o seu irmão é o quê? Vamos ficar vivos ou mortos? Aqui é o discípulo do amor que estamos confrontando. Aqui é o discípulo do amor, hein? Do amor. E é um amor tão tremendo que ele não desperta. Manda essa mensagem para acordar, para a gente não morrer. Aí o ser vivo. E esse ser vivo, ai, tem muita coisa aí para falar acerca dessa vida, hein? Vivo espirituais. Vive aquele que tem expressão de fé. Vive aquele que tem expressão de amor. Quando se depara diante de situações difíceis e embaraçosas na vida do seu próximo. Aquele que sente. Vivo é aquele que sente dor, amor. É aquele que chora com a dor do seu próximo. É aquele que se alegra com quem se alegra, mas que chora com os que choram. Que sente a dor do seu semelhante. Vivo é aquele que se interessa pela salvação do outro. É aquele que busca as almas. É aquele que tem preocupação de que vai morar no céu, mas que outros também precisam de morar no céu. É aquele que está voltado inteiramente para a mensagem da cruz. Isso está vivo. E quem tem o Espírito Santo, que testifica conosco. Então hoje, onde que está a bênção patriarcal? O poder da bênção patriarcal está aqui, no altar. Hoje o cenário do poder da bênção patriarcal é a igreja. Hoje a igreja é a sede dessa fonte. Aleluia! Da fonte dessa bênção, do poder dessa bênção, a igreja é o altar do Senhor. Aleluia. Hoje é a sede, especialmente falando mundial, é a igreja de Cristo. É o cenário, é o lugar, é o setor. Hoje se recebe o poder dessa bênção. Aleluia! É na casa de Deus, mediante o sangue de Jesus derramado, aspergido sobre cada um de nós. Aleluia! Eu não poder se colocar de pé. Oh, aleluia, glória a Deus. Que alguns textos aí da semana a gente fala. Glória a Deus. Eu vou precisar comprar um azeite de oliva. E biblicamente falando, irmãos, a validade da unção é o azeite de oliva prensado, oliveira. Jesus é tão poderoso que Jesus se apresenta como uma oliveira verdadeira.
Ai, eu não gostar que não cheira bem, não sei mais o que. Azeite de oliva. Eu botei esses aqui para outros momentos e tal. Mas as unções proféticas aqui vai ser feita com azeite de oliva. Glória a Deus. As unções bíblicas vai ser feita com azeite de oliva, que a gente vai andando e aprendendo. A gente tem que aprender. Estou ficando velho, não é besta não, como diz Renatinha. Sou boba. A gente tem que querer, tem que pegar o que é original, que tem origem, fundamentado na palavra de Deus. É que está o segredo da bênção. O segredo da bênção, eu vou mudar o púlpito, eu vou colocar o púlpito ali perto deles, viu? Porque dá uma inquietação tão grande, esse povo tão longe de mim, não olhar aqui. Será que eu... vai derrando da nossa obra aqui, pode deixar, não se preocupe não. Então a gente conhece e sabe a essência, e que sabe o poder que há no que tem origem, fundamentada na palavra. Então nós vamos caminhar por aqui nesses termos. É nesses termos. E o Senhor quer que a gente caminhe para que a bênção seja maior, para que a bênção seja abundante sobre cada um de nós. Já fomos curados, agora vamos curar a terra. Já fomos curados de alma, agora vamos curar a casa. Agora vamos curar a família. Agora vamos curar as finanças. Agora vamos curar a casa, o casamento, os negócios. Vamos curar o salário agora. Vamos curar a área material que está doente. E não importa que tempo que é. Não importa se é escassez. Não importa se é tempo difícil. Para Deus não tem tempo difícil.